Alô galera, aqui é o professor Zeca, né? A gente vai começar a ver hoje, ó, eletrodinâmica. Dando uma lembrada rapidinho, a eletrodinâmica é a parte da física que estuda cargas elétricas em movimento. Estão lembrados lá, ó, quem são as cargas elétricas? Lembram? Todo o corpo é composto por átomos, né? Certo? E os átomos vão ter aqui no núcleo, prótons e nêutrons. E girando ao redor aqui a gente vai encontrar os elétrons, né? Beleza? Lembrando, por convenção, ó, o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. E o nêutron é nêutron. Zé, por isso que o nome dele é nêutron? Isso mesmo, né? Porque ele não vai ter carga elétrica. Tem um cara que determinou, ó, quanto que valia a carga elétrica do elétron. Ele viu que a carga elétrica do elétron valia 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Beleza? Coulomb vai ser, ó, unidade de quantidade de carga. Zé, que eu nunca entendi o que é coulomb. Ó, galera, na real não tem nada para entender. A gente só tem que saber o seguinte, que coulomb é a unidade utilizada para medir quantidade de carga. Assim como o metro é utilizado para medir distância, assim como o segundo é utilizado para medir tempo, coulomb vai ser simplesmente a unidade de carga. Normalmente o corpo vai ser composto por átomos. Lembra disso? E normalmente o átomo é neutro. Neutro por quê? Porque ele possui, ó, a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Galera, se a carga do elétron vale 1,6 vezes 10 na menos 19, quanto que vale a carga do próton? Boa! 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Igualzinho, Zé? Igualzinho, né? A única diferença é que o elétron vai ter carga positiva. Que o elétron vai ter carga negativa e o próton vai ter carga positiva. Mas os dois vão possuir a mesma quantidade de carga. Até porque, ó, o átomo que a gente tem aqui, ele é neutro. Se ele é neutro, é porque cada elétron é anulado por um próton. Para que cada elétron seja anulado por um próton, eles têm que ter exatamente a mesma quantidade de carga, em modo, um negativo e o outro positivo. Normalmente o que acontece, né? Normalmente a gente vai ter, ó, um corpo composto por átomos e os átomos são neutros. Então, normalmente o corpo é neutro. Beleza? Ele vai ter a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Beleza? Nesse caso a gente fala que o corpo é neutro. Galera, tá certo falar que um corpo neutro não tem carga elétrica? E isso é errado, né? Ele tem carga elétrica, só que em quantidades iguais. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Mas pode acontecer que por algum motivo, ó, o corpo venha a ter mais carga positiva do que negativa. Mais carga positiva do que negativa. Nesse caso a gente fala que ele está carregado, ó, positivamente. Beleza? Ou pode vir a acontecer também, né, dele ter mais carga negativa do que positiva. E nesse caso a gente fala que ele está carregado, ó, negativamente. Zé, como é que a gente faz, ó? Como é que a gente faz para que o corpo tenha quantidade de carga positiva e negativa diferente? Ó, tem duas possibilidades, né? Para ele ter carga positiva, ó, ou ele ganharia mais prótons, ou ele perderia elétrons. Porque, ó, o normal é que as quantidades sejam iguais, né? Então, para que ele tenha mais carga positiva, ou ele ganhou carga positiva, ou ele perdeu carga negativa. Quero dar uma olhada aqui no átomo, né? O próton está aqui fechadão no núcleo e o elétron girando ao redor. Vocês acham que é mais fácil mexer na carga positiva que está aqui no meio ou na carga negativa? Boa, né? É bem mais fácil a gente mexer na carga negativa, no elétron que está girando ao redor. Então, para que o corpo fique positivo, né, qual a possibilidade que é válida? Isso, o corpo perde carga negativa, ou seja, perde elétrons. E para que ele fique negativo, a gente teria também duas possibilidades, né? Ou ele perdeu prótons, ou ele ganhou elétrons. É muito mais fácil mexer em quem? Nos elétrons, né? Então, para que ele fique negativo, o corpo ganha elétrons. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Galera, aqui, ó.
o que vai interessar para a gente são as cargas elétricas em movimento. Sempre que as cargas estão em movimento, quando elas se movem ordenadamente, a gente vai ter um negócio chamado de corrente elétrica. Sempre que a gente tiver cargas passando por uma determinada área, e todas elas, ou pelo menos a grande maioria delas, se movimentando no mesmo sentido, a gente vai ter uma corrente elétrica. Corrente elétrica vai ser representada pela letra I. Zé, cara, como é que se calcula a corrente elétrica? A gente poderia fazer uma analogia entre corrente elétrica e correnteza no rio. Beleza? Galera, quando que a correnteza no rio é maior? Quando a gente tem mais água ou menos água? Boa, quando a gente tem mais água, né? Aí, quando que a correnteza no rio é maior? Quando essa água anda mais rápido ou anda mais devagar? Isso, mais rápido. A única coisa que muda para a corrente elétrica, ao invés de água, são cargas elétricas. Então, quando que a corrente elétrica é maior? Quando eu tiver uma maior quantidade de carga e essas cargas se movimentarem mais rápido. Beleza? Para calcular a corrente, basta a gente dividir a quantidade de carga pelo tempo que essas cargas levam para atravessar uma determinada área. Tudo bem? Galera, como é que se calcula essa quantidade de carga? Se a gente pensar em correntes de elétrons, lembra? É muito mais fácil os elétrons se movimentarem do que os prótons, né? Zeca, só existe corrente de elétrons? A gente vai ver que não. Mas, normalmente, a gente vai trabalhar com corrente de elétrons, porque em sólidos, quando a gente falar de sólidos, fios, de cobre, de alumínio, qualquer tipo de condutor, a gente vai ter apenas corrente de elétrons. Então, para calcular a quantidade de carga, a gente vai contar quantos elétrons estão passando pelo fio, em um determinado intervalo de tempo. O cara liga lá o relógio, 1 segundo, 2, 3, 4, 5, vai contando. 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Galera, cada elétron tem quantidade de carga igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Beleza? Então, se passarem 2 elétrons, a quantidade de carga vai ser 3,2 vezes 10 na menos 19. Se passarem 10 elétrons, a quantidade de carga vai ser 1,6 vezes 10, 16 vezes 10 na menos 19. Então a gente vai pegar o número de elétrons que passa pelo fio e multiplicar pela carga de cada elétron. Galera, dê uma olhada aqui, né? Para calcular a corrente, basta pegar essa quantidade de carga e dividir pelo tempo. Qual vai ser a unidade, Zeca? A unidade de corrente elétrica vai ser quantidade de carga é coulomb, intervalo de tempo é segundo, e coulomb por segundo vai ganhar um nome especial. Vai ser chamado de ampere. Eu posso ainda pegar essa equação aqui, né? E utilizar ela para calcular a quantidade de carga que passa pelo fio. É só pegar esse tempo aqui que está dividindo e passar multiplicando, estão vendo? Se eu passar o tempo multiplicando, caso eu tenha a corrente do fio, eu posso calcular a quantidade de carga que atravessa ele num certo intervalo de tempo. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá legal? Olha só, né? Quando a gente escreve dessa maneira, a gente está escrevendo uma função. E em física é igual a matemática, Uma função só pode ter 2 variáveis, 2. E à medida que passa o tempo, aumenta a quantidade de carga que passa pelo fio. Galera, se à medida que passa o tempo aumenta a quantidade de carga, essas 2 são as variáveis. Então eu só posso usar a equação desse jeito, quando a corrente for constante. Zé aqui do outro, esse aqui sempre, beleza? Mas essa daqui eu só posso usar dessa maneira, quando a corrente for constante. Se a corrente não for constante, o vestibular vai te fornecer um gráfico da corrente pelo tempo. Beleza? Daí pode ser constante, pode não ser constante, qualquer gráfico. Vai aparecer um gráfico ali da corrente pelo tempo. Sempre que tu tiver um gráfico da corrente pelo tempo, tu vai calcular a quantidade de carga através da área. Que área é essa? Vai ser a área entre a reta do gráfico, e o eixo do tempo. Galera, essa área aqui vai ser sempre igual à quantidade de carga. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha em 2 exemplos aqui. Galera, aqui é exemplo 1. Determine o número de elétrons que atravessam o fio de um aparelho de som a cada segundo. A corrente que passa pelo fio é de 1,6 ampere. Um aparelho que tem uma corrente no fio de 1,6 ampere vai ser um aparelho de 352 watts. Isso se ele funcionar uma tensão de 220. Certo? Que nem aqui na minha região.
Galera, eu quero saber quantos elétrons passam pelo fio a cada segundo. Olha, me fornece a corrente, né? Eu disse que a corrente é 1,6 ampere. Ampere a gente já viu, ampere é coulomb por segundo. Significa o seguinte, a cada segundo pelo fio, passa uma quantidade de carga de 1,6 coulomb. Beleza? A gente sabe, quanto que é a carga do elétron, né? A carga do elétron vestibular fornece, não precisa decorar não, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a gente quer saber o número de elétrons. Ok? Beleza? Galera, aqui, para calcular o número de elétrons, a gente tem que saber a quantidade de carga. A quantidade de carga vai ser o número de elétrons vezes a carga do elétron. A quantidade de carga já está aqui, Se eu quero em 1 segundo, a quantidade de carga que atravessa o fio é 1,6 coulombs. O número de elétrons eu quero saber. E a carga de cada elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Tudo bem? Pode contar aqui, 1,6 com 1,6, não esquece, não é 0 não, é 1, né? E passo 10 na menos 19 dividindo. Então o número de elétrons vai ser 1 sobre 10 na menos 19. Se eu jogar para cima, né? Isso aqui dá 10 na 19 elétrons. E olha só, se eu botar todos os zeros aqui, né, isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão. Quer dizer, no aparelho de som da tua casa, passam 10 quinqualhões de elétrons pelo fio a cada segundo. Isso aqui é uma conta que eu acho bacana, por causa desse número aqui, Sempre que a gente fala em corrente elétrica num aparelho, numa lâmpada, a quantidade de elétrons é grande ou pequena? Boa, grande pra caramba, né? Então, se a gente pensar no fiozinho como sendo uma estrada, e os elétrons como bolinha passando por essa estrada, a estrada é uma estrada tranquilinha ou congestionada? Isso. É uma estrada sempre congestionada. Então, eu quero que tu guarde a imagem na cabeça. Eu quero que sempre que a gente fala de corrente elétrica, tu pense que é sempre uma quantidade enorme de elétrons passando pelo fio. E sempre que tem os elétrons passando pelo fio, aquele caminho é extremamente congestionado. Ok? Beleza? Galera, nesse exemplo 2 aqui, a questão apresenta um gráfico da corrente pelo tempo. E ele quer saber a quantidade de carga que atravessa o fio em 10 segundos. Lembra que eu falei? Sempre que tiver um gráfico da corrente pelo tempo, a gente vai calcular a quantidade de carga pela área. Cuidado! Não é a área do pontilhado até lá embaixo, não, né? É a área entre a reta cheia, a reta verdinha aqui, e o eixo do tempo. Só essa área aqui que a gente vai calcular. Sempre a área entre a reta cheia e o eixo do tempo. Eu posso dividir a figura aqui em duas, né? Eu posso ter aqui, área 1, beleza? Um triângulozinho, e área 2, um retângulo. Então eu calculo aqui a área 1. A área de um retângulo é base vezes a altura sobre 2. Estão lembrados disso? Cuidado aqui, A base vai de 0 até 5, do triângulo. Se a base vai de 0 até 5, ela vale 5. E a altura, 10. Então vai dar 10 vezes 5 sobre 2. A área 1 vai dar 25. Tudo bem? A área 2 é a área de um retângulo, né? Que é base vezes altura. Cuidado. A base do retângulo vai de 5 até 10. Então ela vale 5. A altura vale 10. Então a área 2 vai dar 50. Eu quero saber a quantidade de carga, né? Como é que eu vou calcular aqui a quantidade de carga total? Galera, é só somar, né? Quantidade de carga que passa no fio, 25 mais 50, 75 coulombs. Zé, que podia calcular direto a área do trapézio? Podia, né? É que normalmente o pessoal prefere dividir, calcular a área de um triângulo e a área de um retângulo. Ok? E Zé, a gente consegue ver os elétrons andando no fio? Na real, não, né? Por isso que às vezes a eletrodinâmica complica. Porque a gente tem que imaginar que tem carga se movimentando dentro do fio. Mas a gente consegue ver o efeito da corrente, né? Por exemplo, a corrente que passa no filamento de uma lâmpada, quando ela acende. Ou então, né? A descarga elétrica que a gente tem, durante um raio. Nesses dois casos, eu tenho corrente elétrica atravessando alguma coisa. No primeiro, né? Eu tenho corrente passando pelo filamento de uma lâmpada. E no segundo eu tenho corrente elétrica passando pelo ar. Já que corrente é sempre de carga negativa, em sólidos,
em sólidos, a corrente vai ser sempre de carga negativa. Tudo bem? Mas em líquidos e gases, eu posso ter corrente tanto de carga negativa quanto de carga positiva. Tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Essa corrente vai ser uma corrente de íons. Tudo bem? Imagina o seguinte, né? O cara tem aqui uma placa carregada com carga positiva e uma placa carregada com carga negativa. E aqui no meio tem um gás, né? E esse gás tem íons positivos. Galera, positivo é atraído por quem? Ou a negativo, né? Então esses íons começam a se movimentar em direção à placa negativa. Percebe que isso daqui também é um movimento ordenado de cargas. Tudo bem? E isso também então é corrente elétrica. Então pode existir corrente de carga negativa e positiva. Mas corrente de carga positiva sempre vai ser, em líquidos e gases, uma corrente de íons. Será que eu nunca vou ter uma corrente de prótons? Pode ter, né? Por exemplo, o novo acelerador de partícula, né? Ele tem prótons se movimentando para colidir. A gente tem ali uma corrente de prótons. Mas no nosso dia a dia, né? A gente vai trabalhar principalmente com corrente elétrica em sólidos, que são correntes de cargas negativas. Em sólido, só o elétron se movimenta. Será que é porque? Não é óbvio, não? O cara tem aqui um sólido. O átomo está extremamente preso. Mesmo que ele seja um íon positivo, ele não pode sair andando. Então eu nunca vou ter corrente de íons em sólido. A única coisa que pode sair andando é quem está mais solto aqui, girando ao redor, que são os elétrons. Então em sólidos, cuidado, sempre corrente de carga negativa. Não vai cair pegadinha, né? Uma alternativa que fala assim, não existe corrente de carga positiva. Errado. Tudo bem? Em sólido só existe corrente de carga negativa. Daí certo. Mas cuidado, pode existir corrente de carga positiva. Aonde? Em líquidos e gases.